Muito bem, nós vamos para o capítulo 42 agora, e ele vai falar sobre uma coisa bem específica. É um capítulo curto, tem 20 versos, e ele fala sobre duas coisas básicas. Fala sobre as câmaras, as salas dos sacerdotes, diz qual é a finalidade delas, e fala da medida total do templo. A medida total. Nós já vimos alguma coisa, vamos relembrar isto, mas nós vamos tirar algumas lições importantes aqui. Então, dá uma ênfase para os sacerdotes e as câmeras. Eu quero mostrar uma ilustração para você aqui. Por favor, editor, coloque aí essa ilustração interessante. Desculpe. Basicamente aqui fala do capítulo 40, 17, mas vai repetindo. Mas eu gostei dessa ilustração porque ela mostra as câmaras. Vejam que elas têm 3 andares. Bem interessante. Essa é a descrição que o capítulo 42 fala sobre um passeio que tinha por ali, passeio, uma calçada, né? Onde as pessoas podiam andar. Tinham 3 andares. Então esta é a ideia. Aqui tem a porta, a porta ou o portal, não é? São 3 lados. O lado, vamos dizer assim, que não tem câmaras, é o lado que fica justamente o templo, o Santo dos Santos, fica ali atrás, né? Então você vê ali o pavimento, é largo para as pessoas passarem, é o átrio exterior. Antes de entrar ali no átrio interior, esse átrio interior, nós estamos vendo a imagem ainda, deixa mais um pouquinho aí, estamos vendo esse átrio interior, aí está o pátio propriamente, o altar do sacrifício, e não aparece aqui, né, mas está também o tabernáculo. Então percebam que essas câmaras, essas salas feitas, elas servem para um bocado de propósitos. E aqui nós vamos entender alguns desses propósitos. Você sabe que quando isso foi escrito, o povo de Israel estava no exílio. Então não havia mais templo. O templo foi destruído. Não havia mais nada, não havia mais altar, não havia mais nada. Não tinha, o Shekinah tinha desaparecido já. Então não havia templo. O que eles tinham eram sinagogas, que elas perpassam o tempo e vão até Jesus. As sinagogas, e hoje as sinagogas também espalhadas pelo mundo inteiro. Não existe um templo em Israel. Não existe um templo em Israel. Existe uma sinagoga, que é uma igreja, podemos dizer assim. Ela substituía o templo? Não, porque o templo tinha todo um processo, um ritual, mas era um local onde as pessoas vinham para aprender a palavra. Então, aí, Deus está dando essa profecia, esta visão, né, de o melhor para Ezequiel, que ele deveria comunicar ao povo exilado para dar esperança. Olha, vai ter um santuário ideal. O povo tinha que ser ideal para entrar num santuário ideal, você não concorda? Então, esse santuário nunca foi construído desta forma, mas Deus deu a medida do que seria, não é? Num monte alto, portas altas, né? Câmaras altas, 3 andares, de onde os sacerdotes trabalhariam, viveriam, comeriam, se trocariam, guardariam os manjares, guardariam as coisas do templo, eram guardadas aí nestas câmaras. E aqui é uma ideia, né? É uma ideia. Vamos ver de novo a imagem, não é? Essa é a ideia das câmaras. Bem interessantes, grandes, com janelas. Aí dá inclusive as medidas das janelas, logo mais aqui a gente vai ver isso daí, as medidas das janelas. Então, voltando aqui. Eles tinham a sinagoga, não tinham o templo mais, e não fizeram um templo em cada lugar. A sinagoga, ela substituía o templo no sentido de dar orientação para o povo, de fazer uma ligação com o povo e Deus. Então os homens se assentavam, as mulheres ficavam no fundo na sinagoga, e tinha que ter pelo menos 12 homens para que os serviços fossem feitos. Podia haver 50 mulheres lá atrás, mas tinha que ter 12 homens, era o mínimo que eles assim consideravam. Os rabinos substituíram os sacerdotes, e os rabinos eram importantes no tempo de Jesus. Um rabino, para ser eleito rabino, para ser escolhido nesse tempo todo, ele tinha que passar pelo teste de 3 rabinos. Se esses 3 rabinos concordassem com aquele novo rabino, ele poderia agir como professor.
O rabino era um mestre. Tinha um pouco da figura do sacerdote, tudo bem, tinha, mas ele não levava para Deus os pecados, não tinha mais esse processo. O que eles tinham era a instrução. E qual era a instrução? A instrução dos profetas. Dentro da sinagoga, eles aprendiam a história da criação, as histórias lá de Noé, Moisés, a saída do Egito, importante, era muito repetido. O Mar Vermelho se abrindo, as guerras de Israel que foram expulsando, entre aspas, as nações que Satanás havia colocado ali em Canaã, que tinham seus deuses, e esses deuses acabaram contaminando o povo de Israel porque eles não destruíram esses povos ali. Mas eles contavam essa história, contavam das batalhas, as grandes batalhas e também das derrotas. E aqui um rabino que fosse dirigido por Deus, e era a ideia que Ezequiel seria um rabino, conta lá tudo que eu tenho falado para você, era um profeta, mas era um rabino, era alguém que fazia essa ligação da vontade de Deus para com o homem. Era essa a ideia, ali no exílio, você que tem me acompanhado, O povo de Israel estava lá na Babilônia. O povo de Judá, o povo de Israel tinha sido destruído, tinha sido dissipado, foram para tudo quanto era outros países dominados pela Síria e tal. E o povo de Judá, os judeus, onde estava Jerusalém, agora foram levados como cativos na Babilônia. E de lá Ezequiel escreve, apoia, é levado para ver aí esse templo no Monte Alto, extraordinário, 1.555 metros de muros, um quadrado, Dentro desse quadrado um outro quadrado, que é essa imagem que nós vimos aí no começo, o templo de Israel. Vamos ver de novo a imagem do templo de Israel, do templo de Ezequiel, o que ele menciona aqui. Quando você vê essa imensidão toda aqui, é bem bonito mesmo, no alto do monte. Você encontra aqui o santuário e esta forma, dele quadrada. Não foi construído, como já disse, nunca foi construído, mas lá a sinagoga tinha esta ideia de fazer a ligação com Deus. O templo era a ligação com Deus. O sacerdote fazia intermediação. Vinha lá o pecador, confessava os seus pecados, imolava o cordeiro, o sangue era colocado no santuário. E assim essa ligação com Deus estava sendo feita via sacerdote e sumo sacerdote. Aí o rabino, ou o rabi, substitui em termos, mas mais nessa questão do ensino. Que o povo não perdesse de vista as grandes verdades de Deus. Então, dentro desse contexto todo, a gente encontra a finalidade das câmaras, das salas. Ali os sacerdotes teriam toda a sua função de guardar as coisas, vão se trocar, as mesmas roupas que eles usavam para fazer os trabalhos lá dentro do templo não seriam usadas para estar em contato com o povo, eram roupas santificadas. Não era roupa santificada, era o que era feito com a roupa. O sublime ato de intermediar. Mas isso acabou. Israel não tem um templo hoje. As sinagogas ainda existem por aí. Mas onde é o verdadeiro local em que a gente encontra essa ponte? Será que, eu anotei algumas coisinhas aqui, como seriam as pontes de hoje? A Bíblia é uma ponte que nos liga a Deus? Sem dúvida nenhuma, Ela é uma ponte que liga a Deus. A Santa Ceia, o participar do corpo e do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, quando você participa do corpo, que é o pão sem fermento, do sangue, o vinho sem fermento também, o suco da uva puro, quando você lava os pés, isso faz uma ligação com Deus? Faz uma ligação, porque Jesus disse assim, façam isso para se lembrar de mim, para que vocês se lembrem do meu sacrifício. Então, a Bíblia, Santa Ceia, os outros crentes também são este elo de ligação.
são essas pontes? Perfeitamente. Você que crê em Cristo, você é a ponte que liga as pessoas que não creem a Ele. É sim. Por isso que estudar a Bíblia é importante. Todos os dias. Para que haja um crescimento, que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Eu coloquei uma vez acho que foi no Twitter, coloquei que eu quero ser Jesus para as pessoas. Aí alguém escreveu ali, uma pessoa não tinha entendido o que eu tinha escrito, mas que ideia é essa do que o senhor querer ser Jesus para as pessoas? Se você não for Jesus para as pessoas não vão entender quem é Jesus, porque você é a única Bíblia que alguns vão ter para ler. Primeiro elas leem a sua vida. Então você é uma ponte para alcançar as pessoas. O pregador é uma ponte? Também o pregador, o professor que ensina, o rabino. E a natureza também é uma ponte? Também é uma ponte, só que a natureza não explica que Jesus morreu por nós. Mas ela é grandiosa e a gente pode ver que tem um poder sobrenatural, até a ciência está concordando com isso. Vários setores da ciência estão dizendo assim, tudo bem, a gente tem falado que tudo aconteceu do nada e tal, mas deve ter uma força por trás de tudo. Né? Deve ter um design inteligente ou um designer atrás de tudo. Tem essa teoria hoje. Por quê? Porque é tudo muito grande, é tudo muito espetacular. Então a gente imagina isso. A Bíblia é uma ponte. Você é uma ponte. A ceia, temos várias pontes para ligar as pessoas a Deus. Né? A sua comunhão com a Bíblia de manhã é fundamental para isso, meu querido, minha querida. E aí termina aqui o capítulo falando sobre as medidas do templo. São medidas extraordinárias, estrondosas, 500 canas. Não é? Cada cana aqui tem 3 metros e pouco, 1.555 metros mais ou menos, esse quadrilátero todo, né? O muro ao redor do templo, propriamente dito, que tinha ali 259 metros quadrados, era um quadrado de 259 metros. Uma coisa lindíssima, né? Extraordinária. Então, que você e eu estejamos ligados a Cristo através da Bíblia, através da natureza, através do estudo da palavra, da ceia quando participamos, e que você seja um conduto, uma ponte para mostrar para as pessoas o amor de Cristo. Não seja um muro. Cristo veio para derrubar os muros. Você é uma ponte. Viva assim. Desfrute disso em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós gostaríamos muito de sermos esta ponte, como os sacerdotes foram no passado. Nós queremos, Senhor, através da Tua palavra, estarmos ligados completamente a Ti e mostrarmos aos outros o que significa a vida cristã, a vida em Cristo. A vida que não olha para esse mundo somente, para as coisas que nos dão prazer, mas a vida que nos leva para o futuro e a eternidade, assim como Ezequiel estava fazendo ao contar essa história que Deus havia dado para ele, ao contar esta visão. Que o Senhor está no alto e sublime trono, o Senhor cuida de cada um de nós. Que esta seja uma grande experiência da nossa vida, sermos Jesus para as pessoas em nome dele. Amém.